Sabe o que eu mais quero agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, e me oferecesse um colo, desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, se agridem, se empurrar pro abismo, se combate, se debatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada, me oferecesse um colo, um ombro, onde desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Se agridem, se empurrar pro abismo, se combate, se debatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Cadê? Ao vivo pra vocês. Vamos aí pra ver. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e gostaria de agradecer a Confraternização Espírita Baiana pelo convite, na pessoa de Ramon. Pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe e que amplie a nossa consciência, a fim de que todos os ensinamentos trazidos hoje para nós sejam assimilados e colocados em prática por cada um de nós. Hoje iremos falar sobre o poder da fé, né? E a gente começa falando de o que é fé, numa concepção vulgar. No nosso dia a dia, a gente relaciona a fé a acreditar, né? Então, quando eu digo que eu tenho fé, eu digo que eu acredito em Deus, acredito
na ciência, eu acredito em fadas. Então, acreditar seria para nós, nessa concepção, né? Vulgar é ter fé. Mas então a gente tem também esse conjunto, né? Que a fé seria um conjunto de ideias e crenças sobre determinada religião ou determinada doutrina. Então, a fé, pelo que a gente conhece, existem alguns tipos de fé. A primeira seria a fé natural, que é aquela espontânea, destituída de reflexão ou de lógica, né? Existem pessoas que têm uma fé que parece inata, nasceram com aquilo, tem aquela sensação de que veio junto, né? E geralmente a fé que foi adquirida nas outras encarnações. Então, vamos supor, um Francisco de Assis, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa, elas não nasceram com essa fé, mas depois de um processo evolutivo de diversas reencarnações, eles vão adquirindo esta fé. E quando nascem e renascem, essa fé já vem cada vez mais fortalecida. Além dessa fé natural, nós também temos a fé adquirida, que é aquela que obtemos através das nossas experiências. Então, desde que nascemos, vivemos tendo experiências na vida e acreditando, tendo crenças, estabelecendo crenças que nos acompanham durante a nossa jornada. Então, essas crenças, essas experiências, elas vão nos trazendo certezas, né? Crenças que vão pautando a nossa vida. Então, por exemplo, eu ando e sei que depois de um passo eu vou dar outro. A não ser que eu encontre uma pedra, eu tropece num buraco, alguma coisa, eu vou continuar andando. Então, isso é uma fé que eu tenho. Outra, eu pego um ônibus, eu tenho a crença de que aquele motorista é uma pessoa que sabe dirigir. Porque, na minha experiência, diversas vezes que eu peguei um ônibus, o motorista estava apto a me levar de um lugar para outro. Mas além da adquirida, temos também uma fé que a gente chama de científica, que é aquela que nos é trazida pela academia, né, pelos cientistas. Então, a gente acredita no átomo. A gente sabe que existe uma partícula chamada átomo, não porque a gente viu, né, estudou nada disso profundamente, mas os cientistas, aqueles que se aprofundaram no tema, aqueles que estudaram bastante, chegaram à conclusão da existência do átomo e foi passada para a gente. E nós temos essa crença, né? Alguns acreditam, creem que a teoria de Darwin, né, ela é a correta para justificar a evolução das espécies. Então, Darwin chegou a esta conclusão após diversos estudos, e hoje nós, né, sabemos que é uma das certezas, né, que nos leva a concluir sobre a nossa evolução como espécie. E os dinossauros também. Dinossauros, eles existiram, mas a gente não viu dinossauros. No entanto, arqueólogos, né, estudiosos, buscaram, através dos fósseis de outros objetos, a existência deles, e hoje eles comprovam e nós acreditamos que realmente esses animais existiram. Então, além desses tipos de fé, existe uma fé chamada religiosa, que é a fé em um ser superior que nós aprendemos a chamar de Deus. Esse Deus, no primitivismo, nós confundíamos com os fenômenos da natureza. Então, para nós, havia o Deus Sol, havia Deus Lua, havia o Deus Trovão, e esses fenômenos que a gente não podia entender, a gente chamava de Deus. Com a evolução, né, da nossa consciência, da nossa razão, nós criamos os mitos, né, que
explicavam para a gente tanto os fenômenos da natureza como as características da natureza humana. Então havia Zeus, que era o Todo-Poderoso, havia Hera, Apolo, Afrodite, né, dizendo que o Sol era o carro de Apolo, né, que saía de um lugar e ia para o outro, e dessa forma é que havia o dia, né, e quando Apolo descansava, a noite chegava. Então, nessa mitologia, foram criados diversos deuses, e havia essa crença religiosa com base nisso. Abraão trouxe um Deus único, né? Abraão trouxe já uma evolução grande, né, para a história das religiões, porque trouxe esse Deus. E é um Deus que nós atribuímos, né, essa crença, né, acreditamos nesse Deus, que pode ser chamado de Jeová, pode ser chamado de Alá, pode ser chamado de energia cósmica, né? Cada um chama o seu Deus de acordo com o seu entendimento, né? Tem o Deus bom, tem o Deus vingativo, tem um Deus que castiga. Então, cada um dentro da sua concepção. E para mim, a das mais belas é a do Cristo, que chama o Deus de Pai, né? Então, cada um vai trazer para si aquela forma de enxergar Deus de acordo com o que pensa ou de acordo com as suas tendências, das suas características. E essa de Pai foi assim algo trazido por Jesus para nos confortar. Nada melhor do que um pai, né, para estar presente na nossa vida, ajudando e auxiliando o nosso desenvolvimento, né, tanto psicológico, espiritual, tudo isso. Mas, falando de fé religiosa, a gente não pode esquecer da nossa, né, que é o Espiritismo, que é, inclusive, uma fé raciocinada. Kardec, né, sempre era um professor, ele era um cientista, ele sempre foi cético com relação a todas as questões envolvendo os espíritos e tudo. Ele não acreditava em qualquer coisa. Ele tinha que ser comprovado para ele. Ele tinha que experimentar aquilo para que aquela crença, aquele acreditar se fortalecesse. E o Espiritismo é bom, porque no nosso caso não existem dogmas ou crenças inquestionáveis, né? Tudo nós podemos e devemos questionar. Tudo que representa algum mistério ou alguma dúvida, nós podemos perguntar. Podemos, não existem mistérios no Espiritismo. A maioria das questões que nos chegam, nós conseguimos a solução, tanto nas obras de Allan Kardec, como depois nas obras de Chico Xavier, nas obras de Divaldo Franco, né, nas obras de Joana de Ângeles, como nos diversos outras obras que nos traz essa ideia de que existem realmente espíritos, existe um Deus que está no comando de tudo. E se por acaso algo que eles falarem for de encontro àquilo que a gente pensa ou aquilo que a ciência comprova, nós podemos questionar, porque os espíritos também não são infalíveis, né? Eles também não são detentores da verdade, né? Muitos ainda estão no mesmo grau evolutivo que nós. Então é necessário ter muita cautela com relação a tudo que os espíritos nos trazem. Então, Kardec vai dizer, né, que o Espiritismo é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, toda vez que a ciência trouxer algo, nós, como espíritas, nós temos que analisar, entender, compreender e tentar estabelecer essa ponte, né, entre a religião, entre a crença e a ciência, né? Ambas têm que andar de mãos dadas, abraçadas, e não uma se afastar da outra, uma dizer que a outra não presta,
porque elas realmente têm que se estabelecer. Isso porque, assim, a gente não fala em fé cega, a gente não tem essa fé cega, né? Kardec sempre quis mostrar pra gente que não é necessário essa fé cega, tanto que ele fala que não é a verdade ou o espiritismo que salvará, né? Mas a caridade, né? É a caridade que irá nos salvar, né? Fora da caridade não há salvação, não é fora do espiritismo ou fora da verdade espírita que existe salvação. Então ele mostra isso, ele mostra que a nossa fé, não pode ser cega, porque quem tudo aceita e quem nesse excesso produz o fanatismo. E isso é algo que a gente vai sempre rechaçar, a gente não vai permitir, né, que esse fanatismo nos segue a ponto de obstruir o nosso pensamento, a nossa consciência, a nossa individualidade. Bem, a fé, na verdade, é uma virtude. Então, não é um sentimento, é uma virtude. E como virtude, é uma conquista do espírito nas diversas reencarnações que ele passa. Então, à medida que nós vamos evoluindo, a nossa fé vai aumentando. Para a aquisição dessas virtudes, nós temos que passar por 3 etapas. E eu gostaria de falar de cada uma dessas etapas aqui, para que a gente possa concluir como é que anda a nossa fé. Se ela realmente é aquela fé robusta, ou ela é meio fraquinha, ainda está em desenvolvimento, ou ela nem tem fé. Bora pensar um pouquinho. E podíamos trazer, né, diversos personagens que possuíam no Evangelho fé. Podíamos falar de Maria Madalena, podíamos falar de Pedro, Paulo de Tarso, Francisco de Assis e vários outros que foram personagens de fé. No entanto, tem uma história no Evangelho que é fantástica. E com essa história nós vamos passar pelas 3 etapas para alcançar essa fé robusta, essa fé que não permite que as pessoas venham contrariar ou venham discutir, né, trazer dúvidas para a gente. Então, nós temos 3 estágios. E o cego de Jericó, a passagem, vai falar sobre essa fé. E para isso eu vou ler para vocês a passagem, depois nós vamos pegar trecho por trecho, comentando devagarzinho para a gente poder entender. Então, o cego de Jericó está no capítulo de Marcos, no capítulo 10, versículo 46 a 52. E a história é a seguinte: chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que te faça? O cego respondeu: Rabune, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Interessante, né? Essa, na verdade, é a história do cego de Jericó. Não é uma parábola, né? É uma história narrada por Marcos no seu evangelho e ela é cheia de simbolismo. É rica de simbolismo. Porque a gente começa só no início. Vamos falar que Jesus saía de Jericó e no evangelho demonstra que ele saía de Jericó e estava indo para Jerusalém. Jericó é uma cidade comercial, então, simbolicamente, a gente pode falar que é uma cidade do materialismo. No entanto, Jerusalém era a cidade do Templo de Salomão.
E no Templo de Salomão era onde Deus morava, né? Onde Deus se comunicava com os homens, com os sacerdotes. Então, era a cidade espiritual. Então, nós temos Jesus saindo da cidade de Jericó, do materialismo, e indo para Jerusalém, a cidade da espiritualidade. E, além disso, Jericó ele ficava abaixo de Jerusalém, ou seja, em termos de altitude, Jericó era abaixo e Jerusalém acima. Quando a gente fala que Jesus subia de Jericó para Jerusalém, a gente está falando aí de um caminho de evolução. Um caminho em que a pessoa sai do materialismo da cidade de Jericó e vai para a espiritualidade, a cidade de Jerusalém. E aí, logo depois ele fala, ao sair de Jericó, estava sentado à beira do caminho, mendigando o cego Bartimeu, filho de Timeu. Então, primeira coisa, só aqui já tem várias coisas que a gente já pode falar. Primeiro, Bartimeu. Bartimeu não é o nome dele. Esse personagem bíblico, ele não se chama Bartimeu. Bar é um prefixo, né? Tanto que ele fala Bartimeu, filho de Timeu. Então, Bar é um prefixo que significa filho de. Bartimeu é filho de Timeu. A gente não sabe o nome dele. A gente não sabe como é o nome desse personagem. Podia ser qualquer filho de Timeu. Então, o que nós sabemos é que se ele é alguém que a gente não conhece, ele poderia ser qualquer um, inclusive qualquer um de nós. Então, vamos usar o Bartimeu como nossa referência, certo? E, além disso, ele estava sentado. Sentado é o quê? Estava parado, estava estacionado. O que acontece quando estamos sentados, parados no nosso processo evolutivo? Quantos de nós ainda, né, estamos nesse processo evolutivo na beira do caminho, estacionado, né? O caminho que leva, que nos conduz da materialidade à espiritualidade. Estamos estacionados, parados neste lugar, sem resolver sair dali, né? E outra coisa, além disso, ele estava mendigando, ou seja, era um necessitado. E se nós nos colocarmos no lugar dele, quem de nós não é necessitado? Quem de nós não necessita da ajuda de Jesus? Quem de nós não necessita da ajuda dos espíritos? Quem de nós chegou num nível evolutivo que não precise do auxílio de ninguém? Então, Bartimeu, filho de Timeu, pode ser qualquer um de nós, estava sentado, parado, na beira do caminho da evolução, mendigando. E além do mais, ele era cego. E essa cegueira, a gente vai dizer, é física? Era. Mas, de forma simbólica, também representa uma cegueira espiritual. Então, se a gente pega só essa passagem, a gente vê o quanto ela tem de simbolismo, de questõezinhas que a gente vai viver no nosso dia a dia. E Bartimeu podia ser qualquer um de nós. E aí a primeira coisa que vem é o primeiro passo, né? A primeira etapa desse processo de aprender a ter fé. E é acreditar. Então, e voltando à passagem, ele fala assim: quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Então, nessa parte, ele acreditava. Ele acreditava. Quando ele ouviu Jesus passando, ele começou a gritar. E aí, nesse momento, ele acreditava que Jesus poderia curar ele. Porque ele clamava, ele gritava para Jesus. E é interessante porque a gente acha que acreditar, crer, é ter fé, né? Se eu acredito, se eu tenho essa crença, eu tenho fé. Só que fé, na verdade, ele não é acreditar. Vamos passar para um nível mais profundo de acreditar.
Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, uma vez deu uma entrevista na BBC que está inclusive no Google, se vocês pesquisarem, vocês vão achar, podem achar essa entrevista. Foi para um repórter chamado Freeman. E nesse diálogo, nessa entrevista, tem uma parte que eu acho bem interessante. Porque o repórter pergunta a ele, né, a Carl Gustav Jung, o psicólogo, psiquiatra, né, fundador dessa psicologia junguiana, e ele pergunta: senhor Jung, o senhor acreditava em Deus quando era criança? Ele falou: sim, eu acreditava em Deus. Na época eu acreditava. E muito simples, porque Jung era filho de um pastor protestante e a família da mãe era espírita, né? Envolvida. Ele dizia que inclusive a mãe tinha duas personalidades, né? Uma que ele até ficava assustado com essa personalidade da mãe. O próprio Jung fez um trabalho examinando, né, estudando o caso de uma prima que era médium. Então, assim, ele estava muito envolvido nessa questão religiosa. E quando o entrevistador pergunta se ele acreditava em Deus quando ele era criança, ele não teve dúvidas. Ele falou: sim, eu acreditava em Deus. Aí o apresentador vira e fala assim: e agora? O senhor acredita? Estou dizendo, é agora que o senhor é um cientista, é uma pessoa que estudou, é um pai de um dos ramos da psicologia, né, muito estudado, que é muito admirado. O senhor que é um cientista, o senhor acredita em Deus agora? E a resposta de Jung é assim, ele olha para o repórter, dá uma risada e fala assim: é difícil responder, porque eu sei, eu não preciso acreditar, porque agora eu sei. Essa é a fé, não é acreditar, é saber. Então, nesse momento, ele mostra a convicção. Acreditar, ter crença, uma crença, ela não é tão forte, não é tão sólida como ter fé, que é saber, é ter certeza. Então, se alguém pergunta: você acredita em Deus? Não, eu sei que ele existe. Você acredita no mundo espiritual? Não, eu sei que o mundo espiritual existe. Que existe, eu sei que existe vida após esta vida. Eu sei que existem, né, vidas sucessivas, uma lei de causa e efeito. Eu sei que eu estou no processo evolutivo, eu sei que eu sou um espírito imortal. Saber é ter certeza, é ter convicção de algo. E quando a gente tem convicção de algo, não tem nada que abale essa nossa convicção. Não tem nenhum tipo de indagação ou questionamento que desmorone a nossa crença. Então, não é acreditar. Ter fé é saber. E Chico vai dizer que conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, é a mesma coisa que Jung falou, né? Fé não é dizer eu creio, mas dizer eu sei. Ele coloca os dois pilares, os dois alicerces da fé. Ele fala que é afirmar eu sei com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, a razão e o sentimento são elas os pilares da nossa fé. É com base desses dois sentimentos, nessas duas coisas, né, que nós construímos a nossa convicção. Muitas vezes nós pedimos ajuda e obtemos. Oramos aos bons espíritos e eles vêm ao nosso socorro. Fazemos o tratamento no centro, obtemos a cura e são esses os milagres que vão acontecendo que vai fazer com que a nossa fé fique mais forte, que a gente vai nos mostrando o caminho dessa fé. Então, esse sentimento, né, é algo que nos toca,
esse sentimento de gratidão pela cura, por tudo que nós recebemos de Deus, isso faz que a nossa fé aumente através do sentimento. Mas toda vez que nos encontramos respostas às nossas dúvidas, toda vez que estudamos o Evangelho, verificamos a doutrina, vemos a palavra do outro, nossa razão está aprimorando a nossa fé, né? Quem lê essa literatura maravilhosa que a literatura espírita nos traz, percebe que existe uma lógica tão bonita, tão, né, especial dentro do espiritismo, que fica difícil a gente não aumentar a nossa fé, fica difícil a gente não ter convicção de que aquilo que os espíritos falaram, que foi reproduzido tanto por Allan Kardec como por todos os outros espíritas, não seja verdade. Então, a gente sabe que a razão e o sentimento têm que estar juntas, porque a fé sem razão nos faz fanático, e a fé e a razão sem esse sentimento de fé nos faz prepotente. Então, precisamos dos dois, tanto da razão como do sentimento, para que a nossa fé cresça e melhore a cada dia mais, e que essa virtude, né, cresça cada vez mais. E aí, continuando o texto, vai falar: e muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: filho de Davi, tem compaixão de mim. É interessante, né? Ele gritava, queria a atenção de Jesus, mas muitos que estavam no lugar lá perto dele mandavam ele se calar. E não queriam que ele fosse curado. Não queriam que ele se dirigisse a Jesus. Queriam mantê-lo estacionado. Então, às vezes a gente fica assim: quantos de nós, né, estamos buscando a cura, pedindo auxílio do mestre, e deixamos que os outros não nos deixem evoluir? Por exemplo, às vezes queremos ir para o centro, queremos orar, queremos fazer a caridade, queremos fazer algo para o nosso crescimento, nosso aprimoramento espiritual, ou auxiliação, ou de auxílio ao outro, e nossos familiares, nossos amigos, pessoas próximas da gente falam: para quê? Para que você vai para o centro rezar? Para que você, né, vai virar pastor, vai virar irmã Dulce, quer virar santo? Por que essas pessoas fazem isso, né? Acho que, na maioria das vezes, não é por maldade. É porque, se a gente evoluir, a gente vai aumentar o nível. E a gente aumentando o nosso nível, a gente vai se afastar um pouco dessa sintonia, dessa vibração, dessa energia que as outras pessoas ainda estão vibrando. Então, muitas vezes são nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, são aqueles que nos puxam para que a gente fique lá, estacionado, parado. E precisamos de uma energia, a gente precisa gritar mais alto para sair desse lugar. Tem outros também que são bons também em querer manter a gente lá parado na beira do caminho, que seriam nossos amigos invisíveis, chamados obsessores. Às vezes nem por maldade, às vezes eles gostam das nossas imperfeições e estão sintonizados conosco por conta dessas imperfeições e não querem que nós saiamos do lugar, saiamos desse estágio, né, desse estado de prostração. Então, esses espíritos às vezes estão aliados a nós pelos nossos vícios, nossos equívocos, mas tem outros também que não são muito simpáticos a nós e também desejam que estejamos ali, não evoluamos, não cresçamos, não peguemos, né, esse caminho de ascensão de Jericó para Jerusalém. Mas existe, além algumas pessoas que estão próximas a nós, às vezes, além dos nossos amigos obsessores, nós temos um outro personagem que impede mesmo o nosso crescimento, que nos mantém lá parado, né, estacionado, que somos nós mesmos. Porque sair da nossa zona de conforto, buscar cura, buscar Jesus, isso
é necessário uma energia que às vezes nós não dispomos dela. Às vezes mantemos nossa condição de estacionado, de parado nesse processo evolutivo, porque não nos permitimos crescer e evoluir. E isso é o nosso pior inimigo. Nosso eu, nosso ego, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade. Tudo isso que, aliado a nós, nos impede de sair para um crescimento, uma mudança, algo que vai nos ser mais útil. Então, primeira etapa seria o saber. Se eu sei, eu já estou 1/3 de condições de ter fé, ter essa virtude. Mas existe um segundo aspecto, que é o confiar. E aí, nesse episódio, a passagem do Evangelho vai dizer: deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então, nessa passagem, nessa parte, deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus, a gente encontra o confiar. Por que confiar? Como é que eu, deixando o manto e indo, dei um pulo, eu confiei? Rossando Klinger, né, numa palestra que ele fala sobre esse tema, sobre essa passagem do Evangelho, ele diz que o manto, ele tinha um selo, uma marca, né, uma autorização para mendigar. Então, naquela época, nem todo mundo podia mendigar, somente quem tivesse um manto com aquele selo. Ou seja, sem aquele manto, ele perdia a única forma de subsistência. A única forma que ele tinha de se sustentar, que era mendigando, ele perdia ao largar o manto. Então, deixando o manto para trás, ele estava deixando praticamente tudo que ele tinha. O único objeto de valor que ele tinha, na verdade. Então, quando ele larga aquilo ali, com certeza outro já se aproveitou e já pegou o manto para si. Ele, nesse momento, ele confia, porque ele abandona tudo que ele tinha. Tudo que tinha de valor ele abandona naquele momento. E a gente fala que esse realmente foi um salto de fé. Então, nós pensamos a fé como uma crença, mas não é uma crença. A gente já está discutindo aqui. Ela é uma virtude que é conquistada pouco a pouco com a prática. Então, sua aquisição é processual. A gente cai hoje, levanta amanhã. É difícil, mas não é impossível. Então, a fé, tem uma coisa que me disseram uma vez que eu acho bem interessante, que a fé é o seguinte: você coloca o pé e Deus coloca o chão. No escuro, a gente não enxerga, mas se a gente tem fé, a gente tem a confiança de que aquilo vai estar lá. E no momento que a gente confia, a gente entra numa relação, um relacionamento com Deus. Uma relação em que a gente se estabelece, que a gente tem certeza de que Deus não irá modificar a sua lei. Elas são imutáveis. E são imutáveis, não mudam porque são perfeitas. Então, nessa confiança, a gente sabe que se as leis divinas elas são imutáveis, nós é que temos que mudar. Somos nós que precisamos nos adequar às leis divinas. Por isso é que precisamos confiar, porque Deus não vai modificar nada, não vai trazer nenhum tipo de benefício para nós se tiver que revogar algo que Ele fez, que Ele criou. Então, somos nós que precisamos mudar. Nós precisamos, por isso, acreditar que, não nem acreditar, né? Ter a certeza de que Deus vai fazer exatamente aquilo que está estabelecido na sua lei. E eu sei que é difícil ter essa confiança, né? Às vezes nós nos deixamos levar pelo desespero, pela angústia, pela depressão, perdemos a esperança. Vivemos, inclusive, há pouco tempo atrás, graças a Deus já passou, um momento muito difícil, que foi essa pandemia, né? Do coronavírus, que veio realmente nos testar a nossa fé, a nossa tolerância, a nossa paciência, nosso amor, nossa solidariedade. Então, tudo isso
ficou como um teste para cada um de nós. E se o mundo estava doente, nós fomos convocados a ajudar. E muitos de nós, por conta dessa confiança em Deus, de que tudo passaria, que tudo seria temporário, que a nossa própria vida, né, uma chama, então muitos de nós acabamos aumentando a nossa fé e deixando ela mais nítida, mais sólida, né? E a gente precisa confiar, não tem como não confiar. Nós, engraçado é que nós rezamos, né? Pedimos, seja feita a vossa vontade, né? Ó Deus, ó Pai nosso que estás nos céus, né? Seja feita a vossa vontade. Mas a gente, na verdade, queria que fosse feita a nossa vontade. E a nossa visão deturpada, a nossa visão ainda de espírito infantil, que muitos de nós ainda somos, né? Acreditamos que a nossa vontade, ela é a melhor que tem para nós. E, na verdade, essa confiança decorre da certeza de que Deus é soberanamente bom e justo e que tudo o que acontece tem um propósito. Eu costumo dizer que não existem coisas boas e coisas ruins na vida, existem coisas úteis. E cabe a cada um de nós verificar, não o porquê aconteceu, mas para que aconteceu. Para que eu precisava passar por este momento, por este processo, por esta dor. E quando a gente tem essa confiança em Deus, a gente sabe que seguindo o caminho que Ele traçou, obedecendo às leis, nós vamos encontrar a nossa paz, a nossa evolução, a nossa harmonia espiritual, a gente não vai se desviar, a gente vai confiar de verdade. Teresa d'Ávila tem uma passagem, né, uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Então, é profunda a reflexão de Teresa d'Ávila, porque ela fala que só Deus basta. Não precisamos nos espantar, não precisamos ficar perturbados, porque tudo que acontece a nós, basta ter Deus, que tudo se resolve. E aí, continuando, a passagem vem então e diz: então Jesus lhe disse, que queres que te faça? E é interessante, né? Porque Jesus pergunta, o que queres que te faça? É lógico que Jesus sabe o que Bartimeu deseja. Ele sabia o que aquele cego precisava, o que ele queria, na verdade, era a cura da cegueira dele. Mas por quê? Mesmo por que Jesus perguntou a Bartimeu se ele queria, o que ele queria que fizesse? Ele estava dando a chance aí para Bartimeu raciocinar. É isso mesmo que você quer? Você tem consciência de que você quer essa cura? Que você quer realmente abrir a sua visão espiritual, ficar curado dessa cegueira física e espiritual? E aí vem a pergunta para nós mesmos, né? Será que nós queremos mesmo essa cura? Será que nós queremos a cura do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa usura? Né? Será que nós queremos sair dessa zona de conforto que a gente se encontra? Porque a cura espiritual, ela vai trazer novas e maiores responsabilidades. Curar é um processo de autoconhecimento. É mudar aquilo que nós somos e que carregamos há séculos. Queremos realmente ser curados dessas imperfeições, desses vícios e desses equívocos? Porque às vezes é muito fácil a gente continuar no lugar que a gente já conhece. A gente já se habituou a ele. E fazer esforço fica difícil, fica muito difícil. Então, precisamos nos conhecer e perguntar a nós mesmos quais os mantos que estamos carregando e não queremos largar, mesmo sabendo que eles nos impedem de evoluir. Por que estamos agarrados a esses mantos, ao manto do egoísmo, ao manto do orgulho, da violência? Por que nós não queremos largar esses mantos e sair do lugar? E se Jesus perguntar hoje, eu fico às vezes imaginando
nessa passagem, quando ele fala que Jesus pergunta o que queres que faça. Às vezes eu fico imaginando o meu encontro com Jesus. Vou pedir a vocês que façam a mesma coisa. Imaginem que Jesus vai aparecer um dia na vida da gente e vai perguntar, vai passar, nós vamos gritar, nós vamos ouvi-lo, vamos gritar, e ele vai perguntar a cada um de nós, o que queres que te faça? E aí, o que nós responderemos? O que é que nós faremos nesse momento? Qual é o tipo de cura que hoje estamos mais necessitados? Bem, então, além de saber e além de confiar, nós temos uma terceira passagem, que é seguir. Seguir. Jesus lhe disse, vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu pelo caminho. Ou seja, ele foi curado, ele recuperou a vista. A partir daquele momento, houve uma ampliação da consciência. Naquele momento, o cego espiritual, ele amplia a consciência, ele abre o olhar dele para o mundo espiritual. Ele é capaz de seguir e segue o caminho. Ser fiel, seguir, é acompanhar Jesus, é seguir os passos, o exemplo, seus ensinamentos, é ser um instrumento, um reflexo daquilo que Jesus nos ensinou. Muitos de nós dizemos que temos fé, no entanto, no momento da prova, a gente desiste de seguir. Quantos de nós somos beneficiados, agraciados por Deus, por Jesus, pelos bons espíritos e voltamos ao equívoco? Quantas vezes vamos para o centro, pedimos a cura, somos curados e voltamos atrás da doença de novo? Às vezes pedimos entendimento, queremos saber a verdade e aí a verdade nos é dada com o estudo do Evangelho e da doutrina e não aplicamos ela. Simplesmente deixamos para a literatura, para o livro. E aquilo é um pouco utópico, foge da nossa vontade, não da nossa compreensão. Porque o estudo, por mais complexo que seja, ele nos ensina. E às vezes são coisas simples e de uma profundidade tão grande que chega a nos perturbar. Então, seguir é ter a certeza de que o melhor caminho a seguir é aquele que o mestre indica. Poderíamos dizer então que a fé é saber, é confiar, é seguir. Em suma, ter fé é muito mais do que crença, do que acreditar de ter uma religião. Dizer, eu sou espírita, eu sou católica, eu sou protestante, eu sou cristã, como muitas evangélicas, muitos evangélicos falam que são cristãos como se nós também não fôssemos, mas ter fé é uma virtude que requer daquele que destela não só acreditar, mas também saber, confiar e seguir. É dizer que eu sei, eu acredito, eu confio. E aí, no livro Renovando Atitudes, de Hamed, tudo isso que a gente falou está resumido no capítulo 19, no capítulo que fala sobre a grão de mostarda, porque afinal de contas Jesus nos trouxe essa noção, que a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda. E ele vai resumir tudo isso, e eu vou ler aqui para vocês somente os trechos, só para a gente relembrar aquilo tudo que a gente já falou. Ele fala que fé é sentimento instintivo que nasce com o espírito, crença inata, impulso íntimo, fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino em toda e qualquer situação está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal. Então ele fala que fé é a certeza absoluta. Isso a gente já falou. Convicção, saber, não é acreditar. Ele continua dizendo que essa convicção inabalável na sabedoria divina, que é a própria inteligência que rege a tudo e a todos, atinge a sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. Por que mais evoluídas? Porque é um processo, é uma virtude que se alcança. Como a fé é uma virtude, somente com a prática, somente com o sentimento e a razão, a gente vai transformando ela numa coisa mais forte, mais sólida dentro de nós,
E por isso, aqueles que alcançaram o grau, né, de evolução maior são aqueles que têm a fé em sua forma plena. Ele diz: tais valores se encontram inicialmente em estado embriomírio e ao longo das encarnações sucessivas estruturam-se entre as experiências do sentimento e do raciocínio. Lembra que a gente falou que havia duas coisas, a razão e o sentimento. Então, dois alicerces da fé, dois pilares da fé, e o Hamed vai aqui também dizer a gente que tanto a razão como o sentimento são as bases, né, que nos traz a fé, que fortalece a nossa fé. Ele vai continuar dizendo: como em todas as manifestações de progresso, também esse impulso intuitivo do ser humano ligado às faixas da fé é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. É lógico que a gente não evolui em saltos, a gente evolui de forma lenta e gradual. E à medida que a gente vai reencarnando, vai tendo as vivências, experimentando novas experiências, nossa fé vai sendo fortalecida. Por fim, ele vai dizer: ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentiremos uma inefável serenidade íntima, porque conseguimos entender perfeitamente que, no universo, tudo está como deve ser. Não existe atraso nem erro. Somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. Então, aqui ele vai falar sobre a lei divina, ao nosso pacto de confiança com as leis divinas. Porque não existe para eles, né? Ele vai falar que não existe atraso nem erro, somente a manutenção e a segurança do poder divino. E essa manutenção e essa segurança a gente sabe que, porque como as leis são imutáveis, elas não mudam, nós é que temos que mudar para nos adaptar a ela. Tudo isso faz com que esse contrato que a gente estabeleça de confiança com Deus, a gente já conheça todas as cláusulas que nós estamos assinando, dizendo assim: Senhor, confio em Ti, e aí a gente segue adiante. Então, isso quer dizer confiança em Deus e na sua lei. Sendo assim, a fé um processo, a gente vai aprimorando a cada dia, a cada experiência, a cada reencarnação. Hoje, estamos sentados à beira do caminho, ouvimos Jesus passar, largamos o manto e seguimos para estacionar mais tarde à frente. Temos ainda muitas capas, temos muitos mantos que nos mantêm presos, mas como a natureza não dá salto, nós temos que ter um pouco de paciência conosco. Nós não devemos nos torturar por isso. Um dia nós largamos a capa do orgulho. Ouvimos o mestre chegar, largamos a capa do orgulho, seguimos ele, mas amanhã a gente volta a estacionar porque a gente tem o nosso egoísmo ainda, que ainda está nos segurando, nos deixando parado, estacionado na beira do caminho. E aí a gente ouve o mestre passar, ouvindo falar do egoísmo, a gente larga essa capa do egoísmo e segue adiante no caminho, na nossa jornada espiritual, a Jerusalém, de Jericó a Jerusalém. E aí depois vem o da usura, vem o da violência, vem o do preconceito, todas essas capas que a gente vai largando sucessivamente no nosso caminho, na nossa jornada. Somente com a prática e o autoconhecimento, isso vai nos mostrar quais são as capas que ainda estamos guardando, o que é que ainda está impedindo a gente de seguir, o que nos faz ainda ficar estacionados. Muitos ainda, além de cegos, são surdos, sequer estão ouvindo o Jesus passar, sequer estão atentos para a passagem de Jesus. Mas nós fiquemos atentos. Um dia diremos, com certeza, eu tenho fé. E isso ocorrerá quando tivermos consciência de que eu sei, eu confio, eu sigo. Então, para terminar, eu gostaria de contar uma historinha para vocês. Dizem, né, essa história diz o seguinte, que um avião estava, né, voando,
quando o piloto deu a seguinte notícia que ninguém gosta de ouvir, né? Senhores passageiros, estaremos passando agora por um problema de turbulência, né? Estamos passando por uma zona de turbulência. E aí a gente espera que fosse razoável, mas dessa vez não foi. Então o avião começou a balançar, e há uma zona de turbulência muito forte. E o avião passando pela zona e tremendo bastante, indo para um lado e para o outro. As pessoas desesperadas já gritavam, uma já tinha gente rezando, já tinha gente entregando a alma a Deus, pedindo aos bons espíritos, né? Ou todos aqueles, até os ateus, estavam pedindo que Deus o recebesse. Aquela confusão toda. E do lado de um senhor tinha uma criança sentada e vendo aquela confusão toda, e ela calma, tranquila. E aquela confusão toda e a criança lá, calmíssima, sem se manifestar, e passa pela zona de turbulência, o avião se estabiliza e tudo bem, a viagem vai seguir tranquila. E o homem que estava do lado da criança vira para ele e fez assim: garoto, você não ficou com medo? Ele: medo? Medo de quê? Medo disso, né? Do avião mexendo, o avião tremendo. Ele fez: não fiquei com medo não. Meu pai é o piloto. Então, tenhamos fé. Saibamos que Deus é o piloto que está nos levando nesse universo grandioso. E Ele é soberanamente bom, é soberanamente justo. Não é algo que vai nos faltar, né? E só basta Ele. Aprendemos isso. Aprendemos a lição de confiança, de saber, de confiar, de seguir, para que a gente possa encontrar a paz, a harmonia, a evolução, o nível crístico que nos reserva a eternidade. Ficamos então em paz. Que Deus abençoe a todos nós e que o Mestre Jesus seja presente em nossa vida a todo momento, a todo instante, e que essa lição das virtudes nos traga cada vez mais uma calma e a nossa reflexão, uma consciência maior, mais ampliada. Fiquem com Deus. Muito obrigada mais uma vez a todos e que tenham uma boa noite. Muito obrigada. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão, perto de uma mata e de um ribeirão. Deus e eu no sertão, casa simplesinha, rede pra dormir, noite um show no céu, feito pra assistir. Deus e eu no sertão, as horas eu não sei, mas vejo um clarão. Lá vou eu cuidar do chão, trabalho cantando, terra a inspiração. Esse no sertão, casa simplesinha,